Oi, pessoal, eu sou Augusto Pedrosa do podcast Anonimato, um podcast que nasceu com o intuito de trazer histórias de relevância de pessoas que estão no anonimato, mas que têm trabalhos relevantes na sociedade. E hoje, para mim, é um dia de satisfação e de gratidão, porque eu estou com uma pessoa que tem um projeto, é fundadora de um projeto, a Dona Ivone Santos. Ela é fundadora de um projeto que nos inspira, né, e nos motiva a se importar com o próximo e a trabalhar o social. E além de ela ser fundadora do projeto, eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer o projeto de perto, no início do meu trabalho no social também. E para mim é realmente um projeto inspirador. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer a história dessa instituição que tem sido tão relevante e tem uma marca que é o acolhimento com amor, né? Inclusive, todas as vezes que eu estive nessa instituição, eu e minha família fomos acolhidos com muito amor como amigos. São pessoas que se tornaram amigas, a Dona Ivone, seus filhos, a Kelly, a Mila, o Miller e o pastor Roberto, são pessoas a qual eu tenho um carinho muito especial e realmente é uma gratidão poder estar hoje aqui com a Dona Ivone para contar um pouquinho da história do Instituto Belém, né, que tem feito um trabalho na cidade de Sobral. Hoje nós estamos aqui em Sobral, Ceará, para contar um pouco dessa história que vai além de Sobral. Tem tantas histórias que não se resumem à cidade de Sobral. É uma instituição que é referência nacional. Podemos relatar alguns momentos a qual a instituição se mostrou referência nacional no que eles desenvolvem. E vocês vão conhecer um pouco da Dona Ivone, dar a liberdade para ela falar um pouco de como nasceu o Instituto Belém. Esse projeto nasceu de uma necessidade. Meu filho, o mais velho, quando ele tinha 15 anos a 16 anos, de repente eu me deparei com ele no uso da droga. E eu fiquei numa situação muito difícil, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que medida tomar. As medidas que eu dava, ele não use, você não pode fazer isso, era de repressão, né? Repreendendo, e que não estava certo, mas não era só aquilo dali que tinha que ser feito. E eu, cada dia que o tempo foi passando, e cada vez mais ele aumentando o uso, cada vez mais ele se tornando um usuário compulsivo, né? E ele começou a morar na rua, começou a viver na rua, trabalhava, mas o trabalho dele, o dinheiro era totalmente para o uso da droga. E foi uma luta muito grande de anos, né, para ter uma solução. Quando foi um dia, eu estava num plantão onde eu trabalhava, no abrigo domiciliar de Sobral, e nesse plantão eu tive uma visão, eu tive um discernimento do que é que eu tinha que fazer, que eu nem imaginava, não sabia nem o que era que significava. Fundar uma casa onde tivesse pessoas indo para lá jogar, onde tivesse pessoas para lá para ouvir música, onde as pessoas pudessem ir para lá para ouvir a palavra de Deus, onde as pessoas pudessem ir para lá para jogar, para conhecer uma nova vida normal, né? E isso daí me chamou muita atenção. Disse, meu Deus, o que é isso? Nesse dia do plantão, eu estava no plantão de 12 horas. Quando eu saí, 7 horas da noite, fui direto para a igreja e mostrei ao meu pastor. E ele disse, irmã Ivone, aqui é uma casa de recuperação.
Na época até ele falou assim, isso daqui é que nem um desafio jovem, eu conheço o desafio jovem. Eu fiquei, pastor, eu recebo. E desde então eu comecei a trabalhar isso daí, a querer fundar essa casa e pensar nessa casa 24 horas. Mas como era que eu ia começar essa casa sem recurso, né, sem ter condição financeira para isso? E o meu filho cada vez mais se aprofundando na droga, cada vez mais mesmo se tornando mesmo um usuário compulsivo, apanhava muito na rua, vivia todo marcado de peia, muito magro. E eu já não sabia mais o que fazer. A Kelly, a minha filha, que é a minha segunda filha, ela dizia, mamãe, nós não podemos deixar o Betinho morrer. Nós temos que cuidar, nós temos que fazer. Aí eu olhava para ela e dizia assim, mas minha filha, o que é que nós vamos fazer? Porque a pessoa, quando tem um usuário, ela se sente impotente. Porque a doença é tão forte, ela é tão marcante que você se sente importante. Se você tiver dinheiro, não vale nada. Não muda. Se você não tiver, também não muda não, né? Uma... Como é que se diz? Sensação de impotência. É uma sensação de impotência muito grande. E o que vence essa impotência é Deus. Ninguém pode deixar de falar dele, ninguém pode falar do poder de Deus, porque é Deus. Ele que vai lá e corta as correntes, né? Muda a história da pessoa. E eu comecei essa casa. Quando eu comecei, foi com muita dificuldade. Né? Ainda é hoje, para manter uma casa dessa daí, a gente passa por dificuldades. Mas ela nos traz muita alegria. Ela nos traz um retorno que faz bem ao nosso coração. Porque você vê uma pessoa da vida totalmente destruída e de repente você vê essa pessoa sorrindo para a vida, reconhecendo a vida, só quando você está lá na casa, ou quando você vê os abrigados lá, né? Quando eles muitas vezes saem da rua, dias que não tomam banho, de repente, em poucos dias você vê eles todo banhado, todo arrumado, fazendo os afazeres dele, a alegria, né? Então isso daí é um retorno muito grande, que só quem faz é que sabe. Pois aí eu, voltando atrás, né, como foi a história da casa, comecei essa casa sem recurso, mas eu tinha uma coisa, eu tinha minha fé. E logo de início o seu filho fez parte da casa? Fez, logo de início. Foi um dos primeiros acolhidos, então, da casa? Um dos primeiros acolhidos, né? E ele já abraçou a causa, ele já foi mesmo para dentro da casa. E desde que eu comecei essa casa, que ele nunca mais usou droga. Ele deixou tudo, deixou droga, deixou todo o uso que ele tinha, né? E começou a cuidar de vidas. E ele cuida até hoje, né, assim, com uma maneira muito especial. Eu lhe digo assim, ele tem um amor muito grande a essas vidas, né? E além do amor, ele tem a autoridade de lidar com esse tipo de situação, porque ele também viveu, né? Ele também viveu e conhece, né, todos os passos, como é o usuário, né? Porque se lidar com o usuário não é brincadeira, né? Sim. Porque eles têm os momentos deles, né? O momento dele, ainda lembrando aqui, esta semana uma moça, né, de 21 anos que está na casa, ela chegou para mim de manhã cedo, quando eu cheguei na casa, ela disse, olha, eu quero ir me embora hoje. Aí eu disse para ela, ótimo. Mais tarde a gente conversa, que você sabe, a gente tem que providenciar, avisar a sua família, agora eu estou numa reunião, mas mais tarde eu converso com você. Quando foi mais tarde, eu chamei ela. Aí eu disse, como é? Você quer ir embora mesmo? Ela disse, eu quero. Eu disse, pois então pronto, você vai esperar até amanhã,
né? Para poder a sua família vindo pegar ou você ir, vamos ver como é que você vai. E aí, quando for amanhã cedo, a gente conversa. Mas, pensando bem, por que você não fica? Aí pronto, aí passou a história, né? Quando foi no outro dia, que assim que eu cheguei, ela me procurou e disse, olha, eu não quero ir mais não. Foi o tempo que ela teve para pensar para pensar, né? A gente não pode, você tem que saber como agir. Aí ela disse, eu não quero ir mais não. Ótimo. Quando foi ontem, eu fui fazer mercantil, e eu levei essa moça para fazer o mercantil comigo. Olha, eu fiquei encantado o que nós fazemos. Né? O valor que tem uma pequena coisa. Ela nunca tinha ido no mercantil grande. E quando ela foi nesse mercantil, ela disse que jamais imaginava ela entrar no mercantil. Como são coisas pequenas, mas que para eles são muitas coisas, porque eles saem totalmente... Novas experiências, né? Eles saem totalmente de uma vida real e vivem lá o mundo deles isolados, né? Porque o usuário vive isolado. Então, foi uma experiência muito legal. E um ato desse mostra para eles que realmente vocês se importam, né? Que é uma atitude e uma ação familiar, né? De ir a um supermercado, é algo cotidiano de uma família, né? E isso insere elas também nesse contexto, né? Que, eu acredito que para eles demonstra um valor especial que vocês que cuidam têm com cada um deles, né? Como a senhora falou, é apenas um ato, né, que parece simples, mas que realmente reinsere eles num contexto de família, né? E ela, quando ela chegou, né, que ela voltou a casa, aí eu entreguei o que tinha que ser para lá, né? E fui para a minha casa. Aí a monitora disse assim, vamos orar. Eu estou sentindo uma vontade muito grande de orar. Aí a monitora disse, pois vamos. Olha, eu queria orar pela vida da dona Ivone, dela ter me proporcionado essa alegria, né? E a outra que estava perto dela disse assim, eu não vou orar por isso não. Que todo dia ela traz, corre para cá, é normal. Aí ela disse, não, é normal, mas hoje eu senti o que é que ela faz. Ela pôde presenciar, Ela pôde presenciar, né? E esse é o tratamento da Belém. Né? A Belém trabalha isso daí onde hoje nós temos resultados excelentes. Tem uns resultados tristes, né? Tem aquelas histórias que nos abalam, que a gente luta, e no final não consegue ver os resultados, né? Mas tem muitas pessoas que a gente vê o resultado. Sim, que positivo, a gente vê a mudança, que a gente vê a transformação, que a gente vê as pessoas hoje com outra vida, né? Dona Ivone, e como surgiu o nome, como nasceu o nome Belém, Instituto Belém? Belém significa Casa do Pão, né? Casa do Pão. E essa Casa do Pão foi muito interessante. Chegou lá um rapaz que ele morava nas ruas. Ele morava na rua, ele não entrava na casa dele, ele era proibido de entrar na casa dele. Ele dormia na calçada no meio da rua. Quando foi um dia, uma pessoa que via aquela situação dele me pediu uma vaga para ele. Eu disse, pode trazer. Aí quando ele chegou na minha casa, ainda vinha bêbado, né? Ele tem uma tatuagem bem escandalosa na testa dele, né? E ele ainda veio bêbado, aí mostrou que queria ir, né? Eu tomei todas as providências necessárias, porque para a pessoa entrar na casa não só eu vou, não, a gente faz todo um procedimento, né? De documentação, de histórico da pessoa, de saúde, tudo isso aí a gente faz, né? E ele foi para casa. E passou lá bem um mês, uns 45 dias, ele estava lá, muito bem, muito feliz. E eu estava conversando um dia com ele, eu e meu esposo, era um domingo à tarde. Aí quando ele disse assim, e mãe Ivone, você sabia que eu era padeiro? Eu disse, não, Laércio. Ele, pois eu sou padeiro, sei fazer todo tipo de pão, é mesmo, né? Laércio, o que é preciso para a gente fazer pão?
ele me disse assim, você me compre uma bacia, uma colher de pau, a massa do trigo, as bandejas, um forno pequeno, que eu começo a fazer pão aqui. E eu disse para ele, quanto é esse forno? Ele disse, era R$ 700. E eu tinha esse dinheiro. Quando foi no outro dia, na segunda-feira, eu fui, comprei usado o forno, comprei tudo que ele me pediu. Ele veio em Sobral, comprou o restante de material que ele conhecia, né? Eu não conhecia nada. E começamos a fazer pão. E assim surgiu o nome da casa. E assim surgiu a padaria Belém, que fez sucesso, né? Faz sucesso até hoje. Nós vendemos pães para a região onde a gente está. E todo mundo conhece os pães da Casa Belém. E dessa padaria hoje, nós temos pessoas hoje que são gerentes de padaria. Se tornou uma escola, então. Uma escola. Tem várias pessoas que hoje trabalham na maiores padarias aqui da cidade, da região, que trabalham até fora, né? Então foi um sucesso até hoje. Até ele próprio hoje é empresário. Ao próprio Laércio que deu início hoje ele é empresário, hoje ele tem a padaria dele, né? Hoje ele então aí foi o início da realização de dois sonhos, né? Dois sonhos. O da casa, o do nome da casa e também de hoje empresário. De hoje empresário, Laércio, né? A gente vê o Laércio hoje como empresário, é uma satisfação muito grande. É quando eu falo que é uma satisfação muito grande para a gente vê o resultado. Você vê as pessoas que chegaram na casa totalmente destruída, aí você vê aquela pessoa formada. E é algo interessante porque eu acredito que seja propagador, né? Porque ele hoje se tornou um empresário e com certeza por ter vivenciado algo, os dois lados, digamos assim, o negativo e o positivo, o lado de transformação, hoje sendo um empresário, ele tem algo a oferecer para outros para serem reinseridos na sociedade também e aprender junto com ele e acompanhar, ao mesmo tempo passar ensinamentos e experiências de vida que com certeza ele tem, né? Até quando ele recebeu, né? Quando ele saiu da casa, depois que ele passou o ano, saiu ele e mais 2 pessoas, todos 3 padeiros, né? Ele e mais 2, que já saíram da casa já para ir para o emprego. Sim. Ainda hoje eles estão no ramo da padaria. Então muito bem. Essa foi uma das histórias que mais marcou, né, na casa, porque foi o início da casa, tem vínculo até hoje porque surgiu o nome do instituto, né? E a senhora teria mais alguma experiência marcante, positiva nesse sentido? Tem muitas. Uma que marcou... assim, muitas marcantes mesmo, muitas histórias impossíveis. Sim. Muita história que você jamais imaginava daquela história surgir, surgir outras vidas, né? Surgir histórias lindas, histórias maravilhosas de superação. Né? Se eu fosse contar as histórias de superação, que hoje tem mais de 1.000 pessoas superadas nesses 15 anos, que estão vivendo bem, que voltaram para a sua família, que estão cuidando da sua família, eu ia passar muito tempo aqui para dizer, né? Mas eu digo assim, nós temos resultados excelentes. O objetivo inicial, além da transformação, da libertação, né, acredito que seja reinseri-los na sociedade, porque é algo muito difícil pelo preconceito, né, que existe, e acredito que seja um desafio. A casa tem meios para reinserir esses acolhidos depois de ter esse tratamento. Tem algum meio de reinserir na sociedade? Tem. Nós trabalhamos justamente isso daí. Porque nós achamos que não só é deixar droga. Enquanto ele está lá dentro, ele deixa a droga, ele deixa, porque lá não tem, né? Como é que ele vai usar? Sim. Mas, assim, ele tem que ser preparado para quando ele vier para a vida normal, o que ele vai enfrentar, né? Então, isso daí nós trabalhamos nesse ano que ele passa, né? Ele passa por várias etapas, e um dos trabalhos que é feito é a reinserção social. Ele faz curso, ele faz passeios,
Então, ele aprende a se comportar, né? Ele aprende que ele tem que ter uma nova vivência de vida, que não só é deixar droga, ele tem também que tirar as imperfeições que a droga traz da vida dele. Então a casa tem outros cursos de capacitação também, além da panificação. Nós temos vários cursos, nós temos uma escola que funciona dentro da escola. Você imagina o que é a satisfação de uma pessoa recebendo o certificado do nono ano, né? Que é do primeiro grau. Sim. Do ensino fundamental. E essa pessoa chorar, que nem uma criança dizer que jamais imaginava na vida dele ele receber um certificado desse na vida dele. Então, para a gente é gratificante. Sim. Sabe? Para a gente vê a mudança, a gente vê a transformação. É algo que motiva, né, a continuar, né? Que nós sabemos que imaginamos que deve ser muito difícil. Em algum momento a senhora já pensou em parar? Não. Nunca pensei. Sabe? Mesmo com adversidades? Mesmo com as adversidades, com a dificuldade. Porque para mim, assim, eu faço uma missão. Eu tenho consciência que é uma missão. Que nada que eu faço sou eu. Que tudo é Deus. É Sim. Deus que faz, que me usa através de mim para fazer essa missão. Então, eu faço essa missão com muita dedicação, com muito amor. Um dos relatos também de sucesso, né, do tratamento, de transformação, de reinserção, de algo positivo, é a própria história do seu filho, que hoje faz parte da liderança. Da liderança da casa. Ele hoje é um estudante de psicologia, né? Está terminando. Ele que é o coordenador da casa, ele que trabalha, que faz esse trabalho de resgatar as pessoas, de estar com as pessoas, né? Não só ele também, mas toda a minha família. Tem uma equipe. Né? A família e além da família, a equipe, né? A minha família, depois que meu esposo faleceu, eles resolveram abraçar essa causa. Então, todos os meus filhos estão envolvidos, né? Cada um dentro da sua responsabilidade. A Mila é da parte da coordenadoria da casa, né? Cuida. Ela não trabalha diretamente da casa, é uma voluntária, mas ela que faz essa questão de divulgação, de mídia. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Acabaram que todos abraçaram a causa, né? Entenderam a importância e receberam o chamado, como a senhora disse, é uma missão, né? E todos abraçaram essa causa, né? E o que é interessante, nós somos pessoas simples, continuamos simples, somos muito felizes com o que temos. Eu sou muito feliz com o que eu tenho, eu não peço a Deus mais do que eu tenho, eu sou muito feliz com o que eu tenho. É porque, na realidade, eu acredito que a felicidade está nas conquistas que se tem, naquilo que a senhora já mencionou, que é visualizar, presenciar a transformação, né, e novas histórias, né, de vida que passaram um tempo vivendo experiências negativas, dolorosas, tristes, né, que isso acaba... A senhora mesmo vivenciou isso, né? A tristeza de ser mãe de um usuário, né? E poder ver não só o usuário sendo transformado, reinserido na sociedade, exercendo a sua fé, né? Exercitando a sua fé, e a família também tendo a satisfação, porque eu acredito que não muda só a vida do usuário, muda a vida de da toda família, a família, né? dos vizinhos, de quem vai ver ele mudado, transformado. Nasce uma fé no coração da pessoa, né? E nós sabemos que existem, como a senhora mesmo falou, muitas histórias de sucesso no tratamento, como também existem muitas histórias de insucesso, pessoas que não conseguiram ter uma perseverança e acabaram desistindo e tendo finais também... Tristes, né? Tristes, né? Sendo mortos, sendo assassinados. A senhora já presenciou muito disso, de pessoas que passaram pela casa e acabaram tendo uma vida ceifada porque não perseveraram.
pôde presenciar muito disso também. Do jeito que nós já presenciamos também, muitos casos de sucesso também já presenciamos muito isso. Né? E eu acredito que todos da casa, todos que lidam com as pessoas que chegam, se envolvem de forma afetiva e emotiva com essas pessoas. E o que a senhora... em que a senhora se apega ou se fortalece nesses momentos tão difíceis de verem vidas sendo ceifadas e, ao mesmo tempo, também alguns que não foram ceifados, mas que permanecem num submundo, eu né? Eu me sinto assim, a gente fez a parte da gente. É por isso que nós insistimos. Não vá, não faça, olha, a vida é desse jeito, aproveita a oportunidade. Aí a gente se sente. E dá novas oportunidades também para eles, se por acaso decidirem sair da casa e em algum momento retornar. Existem oportunidades? Existe muitas pessoas que foram para casa 17 vezes até mudar. E muitas histórias. Interessante. Não se conta. É muito edificante poder ouvir essa história dessa instituição que tem sido relevante. É um trabalho, como eu falei, que eu conheço de perto, aqui em Sobral, e poder ver tantas vidas transformadas, tantas pessoas que iniciaram algo novo, oportunidades de emprego, pessoas que se tornaram empresárias. E é muito motivador, inspirador poder ouvir essas histórias. Eu acredito que cada um de vocês que estão ouvindo, né, estão assistindo, poderão serem incentivados. O intuito do Anonimato é mostrar para vocês que de uma necessidade surgiu um instituto, né, que com um trabalho relevante, e que é possível cada um de nós acreditar que podemos contribuir com algo em favor da comunidade, né? O intuito é esse, mudar a história não só de uma pessoa, como de uma comunidade, né? Nós temos um caso, há poucos dias, né, de uma jovem de 20 anos. Essa jovem, ela estava grávida, né? E ela veio para nós já no último mês, né? Muito difícil a situação dela. E ela, relutante para não ficar, não fique, você precisa ficar. Vamos ter o neném na casa. E com paciência, até que ela ficou. Né? Ela é soro positivo. E ela veio para casa, nós atendemos, cuidamos dela. E ela teve o neném dela. Ela já tinha um 5º filho. Os 4 todos nasceram. Não foi cuidado, né? Então, eles nasceram já com a doença, né? E esse último dela, a gente conseguiu que ela tivesse... Foi um sucesso. Ela foi operada e teve normal, e a criança, se Deus quiser, nunca será soro positivo, né? Sim. Então, é uma vida que se salvou-se, né? 2. Porque ela, quando viu a criança, ela nunca tinha nem olhado para os filhos dela. Ela dizia que os filhos dela, que não gostavam de criança, que era um rato. E você visse o apego que ela estava a essa criança, né? E um dia ela chegou para mim e disse assim: olha, eu queria lhe agradecer, porque você salvou a minha vida e do meu filho. Eu nunca vou abandonar essa criança. E nunca vou deixar de amar. E não vou mais voltar para a vida da droga por amor a esta criança. Então, são diante desses dilemas que a gente passa, que a gente agradece muito a Deus. Nós também, assim, eu não posso de falar também da nossa equipe, né? Todo o trabalho da Belém, nós temos uma equipe muito boa, né? Pessoas que amam esse trabalho, né? Pessoas que têm
envolvimentos, né? Nós temos monitoras que têm problema também com os filhos e que estão lá ajudando, colaborando, trabalhando com a gente, né? Nós temos um caso, se a gente for contar os casos de sucesso, são muitos, né? Mas eu vou contar aqui rapidinho o caso do Berg, que é filho da Marli, que ela é monitora, né? O Berg era um rapaz muito trabalhoso, um rapaz que vivia marcado para morrer. Mas nós, a Belém, não desistimos do Berg. Nós ficamos, cuidava do Berg, o Berg ia embora. Quando foi um dia, o Berg tinha uma tendência muito grande a ser missionário. Aí que foi que nós fizemos? Nós se juntamos na Belém, eu, o Roberto e a Marli, botamos ele numa escola missionária. E hoje ele já está formado, né? Já terminou e está lá morando em outra cidade. Vai casar agora em junho e vai sair na missão dele. Então tem toda uma equipe que assiste essas pessoas que são acolhidas, né? É. E a senhora frisou muito bem aí a parte de capacitação profissional. Mas além disso, existem também outros tipos de acompanhamentos, né? O que a senhora pode citar, assim, além da capacitação, o que os acolhidos têm como tratamento lá, além da capacitação? A espiritualidade, né? Eles aprendem que nós não trabalhamos a religião, nós trabalhamos a palavra de Deus, né? Que se tem que vivenciar e viver como Deus determina para a vida da gente. Quanto mais você conseguir, melhor você terá resultado na sua vida. E isso demonstra claramente que os resultados vêm muito dessa espiritualidade. Então a senhora considera que a espiritualidade é a forma mais positiva que se tem de se obter sucesso no tratamento? No tratamento. Certo. E de uma certa forma, a senhora, juntamente com a família, por serem fundamentados na fé cristã, conseguem também passar isso para eles, porque, como foi relatado, vocês acolhem eles não só como pessoas que estão em tratamento, que acabam sendo envolvidos como pessoas da família, envolvidos afetivamente, né? Isso é muito interessante. E hoje, o Instituto, de que forma ele é mantido? Como que é hoje que se mantém o Instituto Belém? Hoje nós temos grandes parcerias, tem as pessoas que acreditam na gente, tem as pessoas que faz assim muito para a gente, que ama o trabalho, que respeita a Belém, né? Que respeita a Belém. Nós temos o convênio com o governo federal e temos muitos parceiros, muitas pessoas que foram fundamentais nesses anos da casa. A própria história do Instituto é uma história de superação, né? De superação, né? Hoje é referência, né? Tem pessoas que apoiam e convites para que vocês possam também expor a forma de trabalho de sucesso, né? E isso também deve ser muito gratificante, né, dona Ivone? Com certeza, né? Não há nada mais motivador do que essas histórias, né, de realmente de pessoas que estão fazendo a diferença de forma anônima, né, de forma voluntária, por uma necessidade. Ela até hoje se mantém nesse trabalho, né? Eu gostaria de agradecer a dona Ivone a atenção e por ter aceitado o convite de contar essa história, que eu acredito que vai motivar muitas pessoas, edificar muitas pessoas, muitas famílias que também podem estar passando hoje pelo que vocês passaram como família, e quem sabe abrir também aí um trabalho que venha a ser relevante na sociedade, não só em prol da sua família, mas em prol de uma comunidade. Essa é a ideia, despertar pessoas ao amor. Não é isso, dona Ivone? Eu também gostaria de agradecer a você, né, por essa escolha. E agradecer todo esse momento que você esteve com a gente, que sempre esteve nos ajudando, né? Que você não imagina o valor de uma ajuda sua, de você vir com a palavra de Deus. Isso é muito importante para a gente, né? E nós temos muito que agradecer a Deus, tem muito que agradecer
as pessoas, e eu quero deixar um recado. Não desista dos seus familiares. Não desista. Lute. Vá em busca, procura uma solução. Hoje existe muitas comunidades terapêuticas em todo o Brasil, né? Procure ajuda, que as comunidades terapêuticas têm condição de ajudar. Quase todas elas, eu acredito que todas elas têm um mérito de querer ajudar, de querer mudar, de querer transformar, né? Então, não desista do seu familiar, procure ajuda de uma casa que for mais próxima de você. E qualquer coisa, se for aqui próximo da gente, nós estamos aqui dispostos a ajudar. Não desista, que é possível mudança, né? Como o Augusto falou, se eu fosse citar os casos de sucesso, eu passaria aqui uns 5 dias para vocês. Mas existe muito sucesso. Existe também os casos que não conseguiram. Mas mesmo nesses casos que não conseguiram, os que eu tive contato, sempre eles tinham a esperança de um dia mudar. Sempre tinha a esperança de um dia ter coragem para deixar. Então é isso que fica para todas as familiares. Não desista. Busque, existe solução. Qual é a solução? É Deus. É difícil? É. Muitas das vezes eu costumo dizer que você se vê numa missão, você tem que derrubar aquele prédio, mas você não pode usar nenhum prego. Como é que eu vou derrubar esse prédio? Mas se ponha diante de Deus que Ele lhe mostra como você derrubar. Né? Eu tenho o testemunho do meu filho, tenho o testemunho de mais de 10.000 pessoas que já passaram pela casa. Hoje, recuperados, pessoas que estão bem, estão no seu convívio, nas suas famílias. De todo o Brasil, nós recebemos até pessoas de outros países. Tem muita gente, tem mais de 2.000, né, pessoas que hoje estão bem com seus familiares, que estão fazendo faculdade, que são empresários, que são gerentes de mercantil, que trabalham em São Paulo, que são contador. Nós temos inúmeros relatos lindos e maravilhosos. Mas, como eu disse no começo, também tem uns relatos, né, dos casos que não tiveram sucesso, mas eles, pelo menos, eles tiveram plantado no coração dele o que é necessário, a semente, né, para uma mudança, para uma transformação. E eu queria dizer que eu sou feliz com o que eu faço e queria dizer para você, não deixe de ajudar, não deixe de dar mão, não despreze o usuário, porque geralmente ele é desprezado, geralmente a família despreza, porque é muito difícil você lidar com o usuário. Acho que uma das situações mais difíceis é você lidar com o usuário, porque você lida com familiar seu doente de outra doença, você tem todo o apoio. Mas quando você liga com o usuário, o apoio é zero. Eu acredito também, dona Ivone, que você tem muitos relatos aí de pessoas que foram transformadas, que tiveram realmente um impacto positivo com o Instituto Belém. E eu acredito também que muitos passaram por lá, a semente foi plantada, outros regaram em outros lugares e vocês não puderam ainda ouvir falar do que aconteceu. Nós também somos muito gratos, né, pela forma como eu falei. Uma marca do Instituto Belém que eu posso dizer é realmente o acolhimento com amor. Nós podemos sentir isso em todas as vezes que... Eu pude sentir isso em todas as vezes que eu tive junto ao Instituto Belém, juntamente com a minha família também. E o desejo do nosso coração é que Deus possa te dar cada vez mais sabedoria, força, vigor, para que a senhora continue esse belo trabalho. Se fôssemos aqui frisar e relatar cada caso de sucesso, cada pessoa que passou pela Casa Belém ou pelo Lar de Esther, que são
as casas de acolhimento do Instituto Belém. Nós passaremos aqui várias horas relatando os casos de sucesso, né? E nós vamos continuar depois com outros casos também, referência como o Instituto Belém. A ideia é essa do Anonimato, do podcast Anonimato, é poder trazer para vocês histórias como essa, do Instituto Belém, da Dona Ivone e sua família também, que fazem parte dessa história, e que vocês possam acreditar no sucesso de superação, numa superação, que vocês possam acreditar que podem também contribuir, que podem fazer relevância numa sociedade através de um trabalho, assim como ela fez, assim como ela acreditou e tem acreditado até hoje. Eu sou grato em poder ouvir, em a Dona Ivone poder ter participado conosco do podcast Anonimato e sempre nos atendendo assim com muita alegria. Então, vale a pena persistir, acredite, né? Esse foi o podcast Anonimato de hoje e eu agradeço a você que nos acompanha e quero te pedir que acompanhem também o trabalho do Instituto Belém, acompanhem as redes sociais, apoiem de alguma forma, motivem eles, que isso é muito importante. Nós contamos com você também.